Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão de hoje é: eu fiz há uns dias atrás, falei sobre Jeremias, eu falei sobre Ezequiel e disse o seguinte: esses assuntos são assuntos que eu já tenho no canal para vocês, são mais de 480. Pronto, de A a Z, ok? Mas agora, nesses últimos dias, eu trouxe e tenho trazido algumas mensagens falando a respeito dos profetas maiores do Velho Testamento. Que Deus usava a vida deles para trazer uma palavra de alerta e até mesmo uma palavra de castigo. Entendeu? Trazia sempre uma palavra de alerta, o povo falava com o povo e o povo não ouvia, era um povo do coração duro e rebelde. Não parece os dias de hoje? Será que não? Mas vamos lá. E aí o que acontecia? Vinham as pragas, os cativos, os cativeiros. Israel, o povo judeu, era levado, para uma terra desconhecida. E ali eles perdiam toda a sua identidade, cultura, a questão religiosa, e aí você vai dando asa à imaginação. Tá? Então hoje, da mesma forma, eu estou trazendo aí, fazendo um apanhado desses assuntos do Velho Testamento, trazendo uma reflexão para o Novo. Bora comigo? Vamos lá. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Escuta, os pastores, eles não deviam estar pastoreando ovelhas? Aliás, eles não foram deixados para isso? Dentro desse sistema da cristandade, nós vamos ver muito isso. Só que nós vamos ver pessoas oportunistas. Porque a pessoa que cuida de pessoas, primeiro que ela tem que ter um dom de Deus, ela tem que ter um dom dado pelo Espírito Santo. Tem que ter muito amor nisso. Tem que ter muita compaixão, muita misericórdia. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer Zé Mané, não, que faz um cursinho aí de 2, 3 anos. Porque se fosse para isso, eu também tenho. Se for para isso, eu também tenho. Como Paulo disse. Paulo diz o seguinte: olha, esses apóstolos, esses falsos profetas, falando a respeito disso nos seus dias, apóstolo Paulo. Olha, se eles têm curso, trazendo para o dia de hoje, se eles têm alguma coisa, se eles sabem, eu também. Se eles têm algum conhecimento, eu também. Porque eu fiz alguns cursos, então eu podia muito bem falar, não, eu tenho aí os cursos para pastor, para pedagogia adulto, eu tenho alguns cursos que eu fiz falando sobre essa questão. Eu poderia muito bem, não podia bater no peito e dizer, mas não. Apóstolo Paulo diz o seguinte, tudo aquilo que eu aprendi, que eu achei que era, tudo aquilo eu descartei. Tudo aquilo perante Deus e as coisas de Deus, ele usa até uma palavra forte no original. Eu tive aquilo como por esterco. Você sabe o que é esterco? Eu vou falar agora aqui, me desculpem, merda. Coisa jogada no lixo, coisa que não presta. Tá certo? Tem algum tipo de estrumes, de animal, no caso das vacas e outros animais, que se usa ainda para adubar. Precisa todo um processo ali e usa-se para adubar. Mas aí ele estava falando de um esterco humano, certo? Se fosse de bichos, de animais, vaca, boi, tá? Mas ele está falando de coisa humana. Então todo conhecimento que alguém tem perante as coisas de Deus é nada, é esterco, ok? Deu para você entender? Então os pastores não deviam estar pastoreando? Os profetas estavam falando, Ezequiel, Jeremias, Daniel e etc e tal. Você sabe que quando fala dos profetas maiores, eles vinham e desciam uma lenha mesmo, chegava duro, tá? Porque Deus usava profeta, Deus usava sacerdote e Deus usava os reis. O Espírito Santo estava sobre essas três autoridades, esses três tipos de cargo ou pessoas, ok? Tranquilo? Diferente do Novo Testamento, que está no coração de todos, beleza? Então vamos lá, finalmente, para a metade e os finais. E aí agora vemos Deus usando o profeta para dizer, olha, eu escolhi. Quem escolheu? Deus. Então não é o homem que tem que se autodenominar, ou o homem que tem que escolher o homem, mas é Deus que escolhe como ele quer, do jeito que ele quer. Então, o que nós temos visto hoje?
nós temos visto uma alquimia, é uma salada, é colocado tudo dentro de um tacho, né? E é feita ali uma alquimia, uma mistura e vê o que dá, beleza? Mas não é assim, não foi desse jeito que Deus fez. O que tem primeiro que tem que acontecer? Nós temos que observar Jesus como bom pastor. Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor principal, é o exemplo de pastoreio, tá certo? Então, se você quer ser pastor, você que é pastor, então olhe para Jesus, leia Jesus, veja a sua biografia. Você quer ser uma pessoa de Deus? Olhe para Paulo, para Pedro, para João, para Estevão, os discípulos, os seguidores, os pais na fé, os reformadores, tá? Então eu estou fazendo aí, descendo até o último escalão, tá? Então, Pedro confirma Ezequiel e diz que o pastor tem que pastorear, tem que cuidar do rebanho de Deus. Desculpa. Então, se você for ler apóstolo Pedro, leia todo. Você vai entender lá o que Pedro está confirmando a respeito de Ezequiel, tá? Então, por isso que é bom e é interessante que você esteja lendo o texto no contexto. Vamos lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto que sou também presbítero como eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Eles estavam aqui com a cabeça no céu, o corpo na terra, mas a cabeça no céu. Eles estavam vendo pessoas para Jesus, eles estavam ganhando pessoas para Cristo, entendeu? Tá? E nem todo o domínio tem que ser dado, mas esse domínio servindo de exemplo ao rebanho, né? E quando aparecer o sumo sacerdote, e aí veremos a sua glória, a glória incorruptível. Então é importante que você pense e esteja assim também nesse pensamento. Então Pedro traz a expressão de que ele também era um líder, não era líder sozinho. Então não existe só um pastor e só ele é o cabeça e ele domina aquela gente, ele domina aquele rebanho. Não, haviam pessoas trabalhando com ele, então ninguém era maior que ninguém, ok? Ninguém era o chefão, o cabeça, o manda-chuva, tá bom? Só para lembrar que os dias de hoje é assim. Vamos passar para frente, porque como é um resumo, é muita coisa que tem aqui, tá, gente? Coisas riquíssimas, detalhes. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que só apacentam para si. Eles não cuidam das fracas, das doentes. Eles não trazem um remédio para ligar aquelas que estão com enfermidade, aquelas que estão desgarradas. Não. Eles só querem a carne, a gordura e as suas vestes, certo? Eles só querem o cevado gordo. Então essas são as características de alguns pastores da época e da maioria dos de hoje. Então, como é uma reflexão, falando aqui a respeito do Velho Testamento, dos profetas maiores. Então hoje, assim como ontem, hoje, as fracas são fortalecidas e as doentes não são curadas. As fracas não são fortalecidas e as doentes não são curadas. Então é importante que você tenha isso em mente. Hoje não se faz isso. Hoje só tem oportunistas. A maioria, 99,9%, são coaches, são gente preparada para encher o bolso, para andar de carro importado, viagem, jatinho, helicóptero e etc, e etc e tal. Eles querem honra, glória, poder, fama, dinheiro. É a quebrada não ligaste, a desgarrada não buscaste, trazer a perdida. Não, vocês não buscaram as perdidas. Vocês não buscam as perdidas. Você, pastor, você líder, você não faz isso, tá? Nem por dinheiro você faz. Imagine alguém fazer por dinheiro. Não faz. Tem que fazer pelo chamado, tem que fazer pelo amor, tá bom? Finalmente. Mas vocês devem sim ter no coração, em mente, o que Deus tem e o que Deus faz. Então deixa Deus conduzir a sua vida. Se você é um líder, um pastor, deixa Deus cuidar, deixa Deus conduzir todas as coisas, tá? Tá bom? Era isso que eu tinha para vocês. Era só um lembrete, né? Que Deus estava falando: ó filho do homem, profetiza. Ó filho do homem, profetiza a esses pastores. Assim como os dias de hoje e agora também na atualidade. Tá bom, meu querido, minha querida? É só para você pensar, tá bom? É só para você pensar. Leia Pedro, leia Timóteo, fala muito sobre isso. Leia Daniel, Ezequiel, Jeremias. Vai lendo, você vai entender melhor o que eu estou falando. Nos próximos vídeos eu dou mais algumas dicas, até inclusive de leitura a respeito do Velho e o Novo, falando a respeito dos profetas maiores, tá bom? Que falam hoje para a igreja também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo
e até um próximo vídeo.